Está pensando em fazer um overclock na sua placa de vídeo? Então veja esse vídeo antes que você queime a sua placa de vídeo. Veja ele até o final, senão você vai queimar a sua placa de vídeo. Salve, salve, gurizada! Aqui fala Xolo Gamer com mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre overclock na placa de vídeo. Que estamos enfrentando uma grande escassez de mercado de placa de vídeo, todo mundo já sabe, não é mesmo? Pensando em resolver esse problema, a gente pode fazer alguns pequenos overclocks no nosso equipamento para conseguir jogar alguns jogos um pouquinho melhor do que antes. Existem teorias por aí que dizem que o overclock danifica o equipamento, só que ele só vai danificar se você fizer o overclock de maneira incorreta. E por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui para te ensinar a maneira correta de fazer overclock na sua placa de vídeo e não correr nenhum risco com a sua placa de vídeo, não é mesmo? Primeiramente, vamos pontuar algumas coisas aqui que eu separei aqui para você. Eu separei aqui alguns 3 tópicos aqui muito importantes, 3 pontos aqui muito importantes antes de você começar a fazer o overclock. Se você ainda não conhece o procedimento de overclock e quer entender um pouquinho mais sobre overclock, então continua nesse vídeo que eu vou te ensinar um pouquinho sobre o overclock. Primeiramente, você vai precisar de um software para realizar esse overclock. O software mais utilizado no mercado é o MSI Afterburner. Ele faz tanto overclock em placas NVIDIA quanto também em placas MSI. Usando esse software, você vai conseguir monitorar o seu overclock e também verificar todas as métricas dentro do software. Métricas essas como temperatura, frequência da memória, frequência da GPU. É muito importante você ter tudo isso na sua cara para não ter nenhum problema quando você estiver fazendo o seu overclock. Um segundo software que você vai precisar é um software de benchmarker, para analisar se o seu hardware vai fazer alguma instabilidade na hora de utilizar o seu overclock. É muito importante você ter uma mensuração se está travando o seu computador, se não está travando. Você tem que verificar se está dando tela azul, se está dando lentidão no seu computador na hora de fazer o overclock. E esses programas de benchmark, eles estressam o seu computador ao extremo de uma maneira com que diariamente você não estaria com essa estresse. Dessa maneira você vai ter certeza que a sua placa de vídeo está ok e você vai poder jogar aquele seu jogo sem nenhum problema, sem nenhum estresse na hora da sua gameplay. Isso é muito importante porque antes de você abrir algum jogo, você tem que ter certeza se o seu hardware está funcionando corretamente. Vai que de repente você está dando um tiro e de repente dá uma tela azul bem na hora e você perde aquela ranqueada que você não pode perder de jeito nenhum, que você está subindo pro diamante. Então é foda você perder por causa de um travamento assim. E um programa que faz muito bem esse teste é o 3D Mark. E utilizando ele você consegue mensurar todo o seu overclock, ver se vai funcionar tudo direitinho e vai ter todos esses benefícios que eu falei agora há pouco no vídeo. Por terceiro, e a coisa mais importante que você vai ter que fazer antes de você iniciar o seu processo de overclock, é você conhecer muito bem o hardware que você tem, o hardware que você está mexendo. É muito importante você conhecer ele de cabo a rabo, saber todas as configurações necessárias para você utilizar na sua placa de vídeo. Somente dessa maneira você vai conseguir ter o melhor desempenho sem comprometer o seu hardware de maneira nenhuma. E você pode fazer isso pesquisando em vários fóruns especializados. Claro, conhecendo aqui o Xolo Gamer, vendo vídeos especializados em overclock aqui no Xolo Gamer, tirando dúvidas com muitas pessoas que conhecem sobre o assunto de overclock, sempre pesquisando sobre overclock e principalmente pesquisando especificamente do seu aparelho. Vamos supor, se eu vai lá no fórum Clube do Hardware, por exemplo, e pesquisa lá, minha placa de vídeo, GTX 1060, como fazer overclock na 1060, quais são as frequências que eu utilizo na 1060. Aí você vai vendo, vai validando e vai testando. É muito importante você ter esta validação externa do que a sua própria validação. Às vezes você está ali testando várias vezes e acaba tendo uma validação muito errada sobre o seu overclock. E isso pode comprometer muito o seu hardware na hora. Agora que você entendeu o que é necessário para fazer overclock, então vamos começar a falar sobre o processo do overclock. Primeiramente, você tem que entender mais ou menos a arquitetura da placa de vídeo. Ela tem 2 chips, são o chip de memória e o chip gráfico. Nesses 2 chips são os chips que você vai mexer para fazer overclock na sua placa de vídeo. Uma coisa muito importante na hora de você fazer esse overclock é você mensurar o que você está fazendo primeiro. Ou seja, você separa entre o chip da GPU e o chip de memória. Você faz primeiro pelo chip de memória e depois você vai pro chip de... Na verdade, você vai primeiro no chip de GPU e depois pro chip de memória. Tendo assim um melhor aproveitamento na hora do seu overclock. Uma coisa muito importante na hora de fazer overclock é você
finalizar todos os aplicativos que utilizam a GPU. Ou seja, se você está usando o seu joguinho, você está jogando na hora, antes de você fazer o overclock, você fecha o jogo e começa a fazer os procedimentos de overclock. É muito importante você ir lá, fazer o overclock, testar e testando várias vezes. Isso é um procedimento muito demorado, mas a longo prazo, depois que você termina tudo, fica tudo redondinho e vale a pena muito isso. Devemos atentar à frequência da placa de vídeo, ou seja, o GPU Clock no MSI Afterburner. O recomendado é você sempre aumentar de 10 em 10, fazendo assim com que você consiga mensurar melhor aonde está dando problema ou não na sua placa de vídeo. Eu sei que demora muito, mas é muito melhor você fazer um teste mais preciso e ter menos chance de dar problema do que dar problema e você se ferrar depois. Uma coisa, um alerta muito importante aqui, nunca mexa nas voltagens da placa de vídeo. Isso é muito perigoso. Se você mexer na voltagem é muito perigoso. Você pode danificar a placa de vídeo só mexendo na voltagem. Então, na voltagem, não mexa nela, a menos que você tenha 100% de certeza e mesmo assim não mexa na voltagem. E quando você estiver realizando os testes de overclock, é muito bom você deixar a sua placa de vídeo em 100% no cooler. Por quê? Assim você refrigera a sua placa de vídeo. Isso ajuda a não diminuir a potência da placa de vídeo. Uma placa de vídeo muito quente diminui a potência dela em muito. Em muitos overclocks extremo é feito com água ou então com alguns outros líquidos de refrigeramento mais precisos. Após você fazer todas as configurações do seu overclock, você deve abrir o seu gerenciador de benchmarker, seu sisteminha de benchmarker, e analisar a estabilidade do sistema. De um lado você bota o benchmarker e de outro você bota o MRC Afterburner, analisando todos os dados gerados pelo seu sisteminha. Pode aparecer algumas telas azuis, algumas coisas assim. Isso quer dizer que você ultrapassou a barreira do overclock, quer dizer que você colocou muito mais clock do que você deveria. Então você deve diminuir um pouco esse overclock e ir refinando aos poucos. Podem acontecer vários travamentos, stuttering na tela e entre outras coisas. É muito importante você dar uma analisada se o overclock está muito extremo. Então você diminui um pouco, vai diminuindo, vai mexendo. Isso é muito importante para você ter uma noção melhor do seu overclock, se vale ou não a pena você diminuir mais, aumentar um pouquinho mais. Então, todos esses testes é muito importante você fazer na hora de estar fazendo o seu overclock. E se esse vídeo chegar a 10 likes, eu vou mostrar aqui um vídeo fazendo o overclock raiz, fazendo o overclock tela na tela, explicando tudo certinho e fazendo o overclock juntos com você aqui que está aqui no canal. Mete o like, já compartilha com seu amigo pra gente bater essa meta e trazer um vídeo explicadinho, todo bolado de overclock aqui pra você. Como eu disse antes, isole sempre o overclock, sempre pense em fazer o overclock. Primeiro no chip gráfico, depois você vai lá, faz overclock na memória. Assim, dessa maneira, você vai conseguir ter uma precisão muito melhor no seu overclock. E não tenha medo, faça overclock, teste, faça mais, aumente um pouco, vai aumentando, até, por exemplo, chegar um momento que deu tela azul. Deu tela azul, você diminui, aí você vê se está estabilizado. Estabilizou, aí você vai lá e mexe no chip gráfico. No chip gráfico não. Estabilizou, você vai lá e mexe na memória. Aí você vai lá, vai realizando de novo os novos testes e vai vendo lá que várias diferenças do overclock. Uma coisa muito boa é você ir anotando todos os resultados para ver a diferença que está trazendo cada resultado, você ir refinando aos poucos. E se você sentir que em algum ponto está baixando a frequência, está dando alguns problemas, está baixando a FPS, então verifica a ventilação no seu gabinete. Muitas vezes é problema de temperatura no seu gabinete. Você pode colocar mais um cooler adicional no seu gabinete, isso vai ajudar a refrigerar o seu gabinete. E temperatura no gabinete é muito importante, principalmente quando você está fazendo overclock. Todos os componentes acabam estressando ao extremo e ficam cada vez mais quentes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer o seu overclock. Se te ajudou, já deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o ganho em FPS que você teve no seu joguinho. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!